Tech6 Group é uma consultoria de serviços de tecnologia especializada em Analytics, BI, CPM e CRM. Nossos projetos são planejados para oferecer aos clientes o melhor que estas soluções podem oferecer. Possuímos centenas de projetos e empresas atendidas ao longo dos anos por uma equipe experiente e em constante aprimoramento. Saiba mais em tech6group.com. Olá a todos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um evento realizado aqui por nós da Tech6 Group. Me chamo Marcelo Calil, sou gerente sênior responsável aqui pelo Core Business da empresa e venho aqui fazer de porta-voz para vocês da entrada desse evento, né? Então, brevemente, vou falar um pouco da Tech6, né, para quem não conhece, e para quem conhece, continuar se familiarizando, né? Então, nós somos uma empresa brasileira com atuação global, possuímos escritórios aqui em São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, onde fica a nossa matriz e fábrica de software. Nossas subsidiárias espalhadas aí pelo mundo, temos em Portugal, Estados Unidos e Colômbia. E hoje atuamos no mercado com soluções de CPM, BI e CRM também. Um pequeno detalhe, né? Nós temos 3 pilares estratégicos, né? Pessoas, com toda a nossa área de treinamentos corporativos. Na área de processos, né? Body Shop, nós assumimos toda a execução de processos através da terceirização ou quarteirização de mão de obra. Na parte integradora, né? Produção, governança de dados, inteligência artificial, né? Nós temos um produto próprio para planejamento financeiro e orçamentário, que é o T6 Products. Estamos preparados para atuar no mercado com a norma internacional do IFRS 16 e também para consolidação contábil gerencial, que a gente vai conversar hoje no nosso evento. Ok? Então, muito bem, para o evento de hoje, iremos abordar sobre as demandas, dificuldades, preparos das empresas que possuem segmentos distintos na consolidação contábil gerencial e também, né, como podemos também automatizar as notas explicativas, que sabemos que é um grande trabalho para a área responsável, né? Para isso, né, nesse ensejo, nesse bate-papo, convidar 2 integrantes aqui do grupo, onde a gente consegue ter bastante interação. Um deles é o Gabriel Freitag, né, tem mais de 25 anos de segmento de Business Intelligence, né, desde 2002 desenvolvendo projetos de planejamento financeiro, utilizando a solução do T6. Então seja bem-vindo, Gabriel. Está no mudo, Gabriel. Estava com a mão no botão aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia. E também para acompanhar a gente aqui, Cláudio de Souza, né, contador com MBA em consultoria em gestão de negócios aí desde 2017, desenvolvendo projetos para planejamento financeiro. Seja bem-vindo, Cláudio. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Ah, beleza, bacana. Então vamos lá, né? Para vocês, primeiramente, para vocês que estão nos assistindo, né, é importante participar. Então tem aí o íconezinho de perguntas aí no nosso chat. Façam suas perguntas, façam seus questionamentos, contem histórias que passaram aí com essa parte de consolidação, que no final do evento, na medida do possível, nós vamos aí tentar responder a todos. Tá? Então não se esqueçam, façam o máximo de perguntas, interajam com a gente, que o evento é justamente para isso. Então vamos lá, dadas as devidas apresentações, né? Vou colocar aqui, Cláudio, aí eu vou fazer uma abertura com você e eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência aí. Temos muitos clientes que reclamam bastante junto à consultoria, né, sobre as grandes dificuldades para consolidar empresas com muitos segmentos, né? E também o momento da apresentação dos demonstrativos financeiros, que normalmente são aí de 3 em 3 meses, né, e sabemos que isso gera um volume de tarefas, né, e as empresas com a equipe enxuta faz com que tenham muito trabalho, né, tem uma demanda e uma carga de trabalho muito grande. Então, assim, o tempo para preparar todo esse fechamento é curto, né, consome muito da área responsável, né, e por isso correm muitos
podem correr Probleminha muitos técnico. riscos e erros com pouco tempo de análise. Então, conta um pouquinho aí da tua experiência no dia a dia, junto aos nossos clientes, junto ao que você escuta aí no dia a dia de dificuldades. Fala um pouquinho para a gente, Cláudio. Bom, Marcelo, quando a gente fala de consolidação, a gente já sabe, a gente já envolve a gente já está falando que quer consolidar um grande número de dados, né? Então, assim, quando a gente fala de um grupo pequeno de empresa, isso já gera uma demanda de tempo. Mas quando é um grande número de empresas e às vezes com diversos segmentos, aí complica muito mais, né? Porque assim, você imagina que você tem que consolidar todos os valores, consolidar todas as empresas em todas as hierarquias que eles têm até o final consolidado. E isso para trabalhar em planilha, como eu falei anteriormente, quando é um pequeno grupo, você ainda consegue fazer esse trâmite. Mas quando você começa a ter um grupo grande de consolidações, de eliminações, de intercompany, aquilo já começa a trazer uma dificuldade muito grande, sem contar o risco. Então, hoje, a nossa demanda, o que é? O cliente fala assim, pô, Cláudio, toda vez que eu mudo alguma coisa numa aba do Excel, eu tenho que estar cuidando para ver se eu mudei todas as abas do Excel, porque às vezes o cliente tem, às vezes, tipo, uma empresa por abinha. Então, assim, sabe, esse trâmite todo, até gerar a nota explicativa, ele perde muito tempo. E como você falou, às vezes tem empresas que consolidam de 6 em 6 meses, ou até mesmo de um ano só para atender uma declaração acessória, mas tem empresas que fazem de 3 em 3, ou mesmo diretoria que querem ver mês a mês, enfim, né, tem N situações. Então, você imagina passar esse trabalho toda a vida para verificar esses dados, verificar se aquele dado que começou lá na empresa filha fechou com a empresa consolidada lá no final, o pai de todos, né, vamos supor assim. Uhum. Isso é bem complexo, né? Porque quanto mais segmentos distintos a empresa tem, a complexidade do processo é muito grande, né? Sim, muito grande, porque o que acontece? Você tem que pegar, fazer com que o plano de contas das empresas convirjam para o mesmo local, né, para aquela consolidação master. Então, assim, às vezes eu tenho empresa que tem segmento de, sei lá, locação de veículo e eu tenho uma outra empresa no segmento de televisão, vamos supor, de comunicação. Então eu tenho que, lá no meu grande grupo, eu tenho que demonstrar tanto as minhas filhas que são de uma locação, como as minhas filhas que são de um grupo de comunicação, por exemplo, né? Citei dois exemplos porque acontece, às vezes tem um grupo, né, uma empresa que cuida de um pool, um consulado que cuida de um pool de empresas muito grande, com vários segmentos, né? Tem um conglomerado que cuida de vários segmentos, né? Entendi. E uma questão também, Cláudio, é a questão de que isso tem que ser repetido de 3 em 3 meses, Isso. garantindo o mesmo conjunto de regras, né? Sem A contar repetição isso, né? Aumenta o problema. Aumenta o problema e o risco, né, Gabriel? Daquele tipo, vamos supor que uma pessoa foi lá e alterou uma formulazinha lá de um trimestre para o outro, sei lá, deu um del, qualquer coisa lá, e aquilo já se perdeu, né? Até tu Arrumou o descobrir. arredondamento na mão e aí tu passa 3 meses, de 3 em 3 meses tu repete aquele erro. Aquele erro, ele vai numa constante, né? E aí você muitas vezes não identifica o erro, né? Difícil, né? Vamos supor, principalmente quando a gente está falando num volume muito grande, né? De valores, Sim. vamos supor, né? Ou mesmo pequenos. Porque assim, vamos supor, de repente lá numa célulazinha botou, como o Gabriel bem frisou, sei lá, botou um mais 1000, um menos 1000. E ali foi, né, Gabriel? Ali já, dali em diante já se perdeu. Exato. Legal. E assim, isso é o dia a dia, né, Cláudio? A gente Isso vê é o dia a dia. muito disso nos clientes, na hora de você gerar toda a estratégia de implantação para o cliente, você consegue identificar isso como uma demanda prioritária, né? Sim, não tenha dúvida. Às vezes acontece de o cliente, até quando ele vai repassar para nós, né, o problema dele, ele fala, o meu processo não é bom,
porque ele vê no próprio repasse que a gente tem que entender o negócio dele para poder fazer as consolidações, a gente consegue já identificar que ali, ó, pô, aqui a gente cometeu um erro, aqui, sabe? Tipo, ele verifica que o próprio processo, só que como está no dia a dia ali, fecha 3 meses, não dá tempo para fazer essa verificação. Por quê? Porque é uma demanda de trabalho muito grande só para fechar números. Agora, quando tu sobra mais tempo, tu consegue analisar melhor a tua informação. Né? Tu consegue visualizar. Sim, sim. Bem, a gente aí comentou um pouquinho, né, do dia a dia que a gente enfrenta aí na luta diária, né, Cláudio, de fazer as implantações e atender as demandas dos clientes. Falamos também do resumo do processo de consolidação, né, o que está envolvido nisso, né. Gabriel, queria que você falasse um pouquinho de carga de dados, né, em relação ao que a gente faz no processo de consolidação de demonstrativos financeiros. O que está envolvido nisso? Você pode dar um resumozinho para a gente? Bom, a carga de dados é a alimentação principal do processo de consolidação. Né? 99% dos dados vão chegar no nosso ambiente através de algum tipo de integração. Né? Porque a matéria-prima que a gente vai estar trabalhando, né, é o resultado contábil, né, de todas as empresas, de todos os sistemas. Né, e aí o que a gente pode ter de problema? Né? E aí, até se lembrar de alguma coisa, Cláudio, me complementa. Né? Então a gente pode ter problema, né? Então, na hora da interface, né? Qual é a tecnologia que a gente vai usar para fazer essa integração? Né? Hoje em dia, né, auditoras pedem que essa integração seja o mais automática, o menos manual possível. Né? Então, considerando que hoje em dia se considera que planilha e arquivo texto, arquivo CSV, são equivalentes a lançamentos manuais. Depois disso, o que a gente tem que fazer? Bom, aí nós temos sistemas diferentes, empresas diferentes, segmentos diferentes, e a gente tem que padronizar essa massa de informação toda. A gente vai ter que padronizar plano de contas, estrutura de empresa, conceitos em geral. Né? E aí depois a gente ainda tem que, né, quando a gente traz isso para dentro, né, e aí tem aquela coisa da repetição, a gente tem que garantir que as regras que funcionaram no Q1 vão funcionar em Q2, vão funcionar em Q3 e assim por diante. Né? Acho que esses seriam os principais desafios dessa parte de integração. E são as etapas, né? Na primeira, como o Gabriel bem falou, a primeira etapa é a carga. A gente não tem como trabalhar sem essa carga de dados, né? Então a gente pega toda essa massa de dados e traz para dentro, né? Faz todo o trabalho de consolidação, onde entram aí, né, as regras de intercompany, de eliminação, para fechar o grande consolidado. Aí, numa terceira etapa, aqui, vamos fazer os quadros da nota explicativas e propriamente o demonstrativo financeiro com a nota explicativa. Né? Mas, assim, são 3 etapas bem específicas. A primeira, que é a carga do dado, né? Trabalhar. Porque o que acontece? Hoje em dia, como a gente já falou, vários segmentos. Então, uma conta contábil pode ser, para uma empresa de um segmento, ela pode ser, quando geralmente o cliente tem um plano de contas único. Uma conta contábil, para um segmento, pode ser despesa, para outro segmento, ela pode ser custo, a mesma conta contábil. Então, a gente tem que justamente fazer esse mapeamento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo como eu já usei da outra vez. Eu tenho uma empresa que é uma transportadora, que o meu gasto de combustível, ele é um custo. É um custo que eu tenho para manter os caminhões, os carros rodando. Agora, para uma empresa de comunicação, por exemplo, que eu uso um combustível para uma reunião, para isso, para aquilo, ele já gera uma despesa para mim. Então, todo esse mapeamento que a gente tem que fazer quando esses dados estão vindo, entendeu? Tipo, a gente vem e nós mapeamos para qual demonstrativa ele vai participar, para qual nota explicativa ele vai participar. Então, isso tudo é definido logo após a carga. Então, por isso que a carga é muito importante. Interessante. Boa explicação. Acho que completou bem aí o que o Gabriel estava comentando. Então, a gente pode dizer, né, que é um breve resumo do que a gente falou aqui, né, unificar o plano de contas entre as diversas empresas do grupo, né, toda a parte de carga de balancete ou razão por conta contábil, né, o início de todo o processo de consolidação, né,
o tratamento intercompany, né, regras de via de dados, recebidos ou fórmulas, não é isso? E toda a consolidação das demonstrações contábeis, correto? Isso, porque como a gente falei, os tratamentos de intercompany, por exemplo, que a gente pode fazer, porque às vezes os dados eles já vêm com essas eliminações, que lá no RP do cliente ele já tratou essas eliminações, mas também temos dentro da Tech 6 como implementar as fórmulas para fazer essas eliminações. Entendeu? Existem as duas possibilidades. Eu carrego já com os valores cada um já eliminado, já o original, já o eliminado, ou eu trago o original e faço as eliminações. A empresa X elimina para a empresa Y, e assim sucessivamente. Legal. Tá? Agora, Cláudio, a gente pode abordar também quando é necessário ter um processo de consolidação, que você já falou, né? Quando se tem aí talvez diversas empresas com negócios variados, né, que compõem um grande grupo e precisa demonstrar o resultado do grupo, não é isso? Eu acho que é mais ou menos sendo mais sucinto possível, mais né? sucinto, essa é a principal, né? Porque, como eu falei, às vezes você tem um pequeno grupo de empresas que você consegue gerar essa informação, mas quando você começa a abranger essa gama, então você precisa, porque assim eu preciso mostrar esse meu valor consolidado. Então ali dentro já está tudo que precisou ser eliminado, tudo de intercompany que precisou ser feito, eu preciso fazer essa gama. Então hoje, como a pergunta, né, quando que é necessário fazer uma consolidação? Então, vamos supor, hoje eu falo, né, quem tem 4 empresas num grupo também precisa fazer a consolidação, só que quanto maior a gama, maior o trabalho. Então, por isso que a gente fala assim, às vezes, num pequeno grupo, a gente consegue ainda manter em planilha, vamos fazer assim, só que o erro está ali, né? A gente pode, a qualquer momento, né, tirar algum valor do foco desse grupo consolidado. E agora me fala o seguinte, eu acho que você e o Gabriel podem apoiar a gente. Quais os desafios, né? Quais os principais desafios aí, para que serve essa questão? Eu acho que isso é um ponto muito interessante, porque a gente fala das dificuldades, né? Mas o desafio de você ter aquela demanda, aquela consolidação. Me fala um pouquinho aí, o que você acha? Só deixa eu complementar, Marcelo. Diga. Qual é a grande dificuldade? Né? Eu já sei a resposta. Né? A dificuldade maior está nas notas explicativas. Né? Então, por que a maior dificuldade estão nas notas explicativas? Sim. Então conta, Cláudio. Desculpa, pensei que ele estava fazendo. Não. Porque assim, ó, as notas explicativas é justamente o que acontece? Ela é um passo final, né? Ou seja, eu fiz toda a minha consolidação, então eu vou ter que explicar aqueles valores, né, dos demonstrativos. Então, assim, você imagina aquela mutação o tempo inteiro de valores e você tendo que explicar toda a vida. Então, assim, quando você consegue fazer uma padronização, né, com os textos bonitinho e alterando os valores, e você só precisa explicar o valor em si, então essa padronização facilita na hora da gente fazer a nota explicativa, né? Aquele momento final, como a gente falou. Existem notas explicativas que são por anuais, que precisam, né, para atender uma demonstração, uma declaração acessória do governo, enfim, mas também existem as notas explicativas que da diretoria, que de 3 em 3 meses eu preciso, isso aqui foi assim, isso aqui foi, né? Então, assim, hoje o processo de fazer a nota explicativa, ele é moroso para quem trabalha com planilha, né? Por quê? Porque é o seguinte, eu tenho que, além de cuidar de todo esse meu grau de valores que vão subindo a escadinha até lá, e depois eu tenho que demonstrar isso num documento Word, dizendo, esse é meu balanço, é isso, eu tenho tanto de caixa, eu tenho, enfim, sabe? Tipo, esse é o problema moroso. Então,
Então, quando você consegue automatizar, que é a dor que o Gabriel até bem falou, né, que às vezes é a dor de cabeça do pessoal, assim, ó, eu preciso chegar numa nota explicativa. Então, você consegue fazer com que uma padronização te gere um documento Word já com o valor, com um documento pré-escrito, claro, ele pode ser alterado, que a pessoa pode, né, fazer, mas isso influencia muito na hora de você tá fazendo um fechamento. Não sei se era bem essa o intuito da resposta do Gabriel, né? Mas basicamente essa é a dor do cliente. Fala assim, pô, eu preciso gerar um Word, aí eu tenho que fazer toda aquela, né, cálculos e vai até chegar no meu documento Word. Quando você consegue padronizar isso, você ganha muito tempo. E na verdade, além disso tudo, você ganha agilidade na mudança, né? Mapeando essa demanda, todo esse processo, né? Cláudio, tu tem algum caso de algum cliente ou de alguma demanda que você tenha recebido que espelhe um pouquinho essa dificuldade da nota explicativa? Conta pra gente se Sim. você tiver algum caso aí verídico, né? Temos. O que acontece? Por exemplo, assim, foi aquilo que a gente citou anteriormente. A gente possui diversos, às vezes um grande consolidado, ele possui diversos segmentos. Então, eu tenho que, por exemplo, um quadro de uma nota explicativa para uma empresa serve. Para um outro grupo de consolidado, ela não é necessária, ela é um outro tipo, ou mesmo outras contas. Pode ser até o mesmo quadro, mas com outras contas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mapear, porque, como a gente falou anteriormente, um dos grandes gargalos é o plano de contas, que nem sempre são unificados. Esse é o grande gargalo. Tem empresas que possuem o plano de contas único, mas mapeamentos diferentes. Né? Por exemplo, eu tenho, como eu expliquei outra vez, eu tenho uma conta que pode ser, eu tenho a mesma conta que para uma pode ser despesa e para outra pode ser um custo. Agora, existe também, quando esse plano de contas não é unificado, porque às vezes são segmentos diferentes que precisam de plano de contas diferentes, nós temos esse trabalho de mapear esses dois planos de contas. Então, para a empresa X, esse plano de conta, essa conta vai para o demonstrativo tal, para a nota explicativa tal. Para a empresa Y, eu preciso que essa conta vá... Então, assim, a gente consegue, quando o cliente não consegue unificar o plano de contas deles, a gente tem que dar um jeito de unificar esses planos de contas mesmo não sendo unificados. Ou seja, a gente faz isso por intermédio de mapeamentos, né? Então, assim, vamos supor que, vamos dar um exemplo, uma conta caixa de uma empresa, sei lá, é um código 1001 e no outro é 1008, vou dar um exemplo. Mas elas vão para o mesmo lugar dentro do balanço. Então, eu digo que a conta 1001 e 1008 vão para dentro de caixa, equivalente de caixa lá dentro do balanço. Entendeu? Então, assim, essa é a possibilidade que a gente tem de fazer essa unificação do plano de conta, que geralmente é uma grande dor de cabeça, esse plano de contas unificado com esses mapeamentos distintos. Isso gera uma dificuldade imensa, né? Muito. Gabriel, quer completar alguma coisa? Ou podemos seguir aqui? Era exatamente isso que eu estava imaginando, né? Essa questão da complexidade de tratar, né, contas de formas diferentes, né, dependendo da empresa e até ao longo do tempo, né? A explicação depende do que está acontecendo, né? Uhum. Né? Não, e aí a gente entendi. volta para aquele problema de que a gente tem que explicar o que está acontecendo agora sem perder a explicação que a gente deu trimestre passado, ano passado e assim por diante. O histórico, né? A gente precisa. Legal, legal. Passar um recadinho aqui para o pessoal que está nos assistindo. Não esqueçam de utilizar o chat para fazer as perguntas ou tirar alguma dúvida, tá? Até mesmo algum comentário, algum acontecimento onde vocês trabalham, que tenham conhecimento, para a gente tentar debater aqui junto com o pessoal, tá? Seguindo aqui, eu diria que o trabalho manual na manipulação de dados, toda a checagem dos valores entre as notas, é um ponto de atenção, Cláudio, nesse processo? Muito. Muito porque, como a gente fala, quando o trabalho manual, não que não possa ser feito ajustes, né, mas corre o risco de toda vez que tem uma intervenção manual, a gente fala, né, de contaminar aquele número.
né? A gente contamina aquele número. Então, o que a gente pode fazer isso? Por exemplo, eu mapeei uma conta para dentro do demonstrativo. Vamos usar a conta mais simples, que é de caixa, equivalente de caixa. E vamos supor que ela fechou lá em R$1 milhão. Só que lá no meu quadro, eu estou dizendo que ela tem 1.200.000. Por quê? Porque a gente fez esse mapeamento, só que a pessoa foi lá e fez um ajuste manual. Então, nessa checagem, o demonstrativo não está batendo com a nota explicativa. Então, nessa checagem, a gente já faz um duplo cheque ali, aí a pessoa tem que fazer o ajuste tanto na nota explicativa quanto o ajuste no demonstrativo, né? Porque senão porque ajustes acontecem, a gente sabe isso, não adianta a gente tampar só com a peneira, que a gente sabe que ajustes acontecem, né? A contabilidade teve que lançar um último valor lá, depois de ter tudo carregado, vou fazer esse ajuste manual aqui, e depois, no próximo mês, esse valor já está reajustado. Então, isso a gente sabe que acontece, só que quando a gente reajusta, a gente tem que seguir o mapinha do reajuste até o final, né? Bacana, legal. Cláudio, e uma coisa que eu me lembrei agora também, né? Uma pergunta que é bem comum, né? Que nos fazem toda hora, né, Marcelo? É a questão do arredondamento. Sim. Sim, verdade. O que tu pode nos contar de arredondamento na prática? Na prática, por exemplo, às vezes, principalmente aquela de tabela, que vem aquelas cargas que o cliente... O Excel, que a gente sempre brinca, no Excel, ele se tu deixar, ele bota 1 milhão de casas depois da vírgula, né? Então, e aí quando a pessoa traz, que faz aquela por milhar, né, sempre dá aquele -1, +1 e não fecha o balanço por causa daquele 1. Aí a pessoa tem que ir lá e botar um 1zinho lá para poder. Então a gente já faz esse trabalho de arredondamento e ainda deixa no final um arredondamento manual. Vamos supor que se não conseguiu ali, a gente ainda consegue fazer um arredondamento manual na última instância. Tipo assim, eu fechei, tá tudo fechadinho, tá? Não, mas aqui é porque realmente vai ter uma diferençazinha, a gente consegue fazer lá um -1.000. Porque eu falo o seguinte, arredondamento é -1.000 para cima e -1.000 para baixo. Não é aqueles 10 milhões e alguma coisa para um lado, né? Não é um ajuste, é um arredondamento, né? Então, são coisas bem distintas, né? É pontual, né, Cláudio? É pontual. Senão o arredondamento já vira ajuste, aí a coisa já muda de figura, né? Aí bagunça, né? Aí já bagunça. Aí o diretor não entende lá no final. Como é que estava assim e agora já estou com... Legal. Gabriel, vê se você consegue ajudar a gente, né? Eu acho que assim, a grande dificuldade que a gente já viu aí em relação às notas explicativas, né? Fazer as DFs, né? E como é que a gente pode automatizar isso dentro da nossa ferramenta? Bom, na nossa plataforma, o que a gente está falando aqui, né, nós usamos uma plataforma que nós desenvolvemos, né, que em última instância é uma grande plataforma analítica. Né? Então a gente tem toda a habilidade para ter tratamento de entrada de dados automatizada, né, entrada de dados massiva, carga de dados. A gente tem todo o controle, né, dos ajustes manuais e do fluxo dessas tarefas, né? Quem faz o que e quando, né? Então, o encadeamento, né, das validações até chegar no resultado, até chegar nos dados prontos para gerarem o documento, o Word em si, né? Até a geração do documento final em si, de acordo com todo esse processo que foi feito. Né? Então, a gente vai ter um modelo de integração, né, organizado, um modelo de ajustes organizado e auditado, né? Então também essa questão aí do arredondamento de mais 2 milhões, né? Se acontecer, fica uma assinatura eletrônica lá para trás, né, Cláudio, que a gente consegue dizer, né, quem fez, quando fez, né, e a gente consegue saber os porquês das coisas, né? E principalmente, né, acho que o principal problema aqui que a gente, né, é essa questão do versionamento, da evolução ao longo do tempo. Né? A gente sempre tem que considerar, né, que o nosso projeto nunca fica 100% pronto. Né? Ele está sempre passível de um trimestre para o outro. Muitas coisas podem mudar. Né? E o que a gente oferece, né, então, é uma plataforma única, né, uma única solução para todo esse processo, né, uma plataforma flexível. A gente pode basicamente construir modelos
tão detalhados quanto seja a necessidade do cliente, né? Então não importa quantas empresas ou quantos segmentos de atuação. Em Cláudio, eu acho que até a dificuldade maior é segmentos diferentes mais do que empresas diferentes, né? Justamente, isso. É quando às Na, vezes a demanda de vários segmentos, né? De conseguir fazer aquilo conversar numa linguagem só, né? Isso. E principalmente, né, toda essa questão da auditoria, né, de poder explicar as mudanças. Porque acho que agora em 2023, o grande o assunto mais quente, né, é essa questão da rastreabilidade, de saber explicar os porquês, né, do número que apareceu lá no Word, a gente conseguir rastrear até lá o início de onde veio, quem fez, por quê e assim por diante. Né? Então, Americanas e questões de compliance aí, né, tornam isso muito, muito quente, é um assunto muito quente. E aí a gente entra um pouquinho também nessa questão da segurança do processo da consolidação, né, Gabriel? Claro, que é toda a parte claro. de backup, auditoria, a própria rastreabilidade que você comentou. Né? Uhum. Então, acho que a gente consegue atender e a gente consegue apoiar o cliente muito nessa questão, né, Cláudio? Sim, e a parte ali que a gente já conversou, já falou umas 2 ou 3 vezes, são mesmo os ajustes ou arredondamentos, não são todos que podem fazer. Então a gente consegue, tal pessoa, só tal pessoa, tal gerente, enfim, que consegue fazer, porque e mesmo que seja aberto para mais de uma pessoa, foi o que o Gabriel acabou de falar, a gente consegue, esse valor apareceu lá dentro da nota explicativa, a gente consegue trazer até onde esse valor foi inserido pela primeira vez, ou manualmente, ou por carga, ou por valor calculado por forma, por exemplo. A gente sabe quem rodou a forma, qual usuário que rodou essa forma, qual que, na hora que inseriu a premissa, enfim, qualquer coisa. Porque, assim, justamente, está muito em alta hoje, como o Gabriel falou, que a gente precisa saber quem que alterou, como que alteraram esse número, quem que pegou esse número, entendeu? Então, assim, a confiança e a segurança dos passos, por isso que eu falei que a gente faz 3 etapas. Então, a primeira etapa é a carga de dados, a pessoa validou, carregou tranquilo, a carga veio certinho. A segunda etapa, eu fecho meus demonstrativos, ou seja, balanço, DRE, DRA, DFC, enfim, eu fechei, está batendo. A terceira etapa eu vou gerar. Então, a minha nota explicativa. Então, a nota explicativa ela já é o final, ela já está, ou seja, toda a parte de cálculo, toda a parte de validação de valor, ela já passou. Então, agora, claro, tem os cheques, óbvio, né? Mas, ou seja, tudo na sua etapa vai tendo as suas validações. Então, é mais difícil de tu quebrar uma segurança ali dentro, né? Sim. E, Gabriel, um detalhe importante que a gente escuta também bastante, né? Se perder, se corromper o Excel, como é que fica? A gente tem bastante clientes aí que falam sobre isso, né? Nos falam bastante assim, não, a gente aqui usa o SAP, né? Sistema Avançado de Planilhas. Né? Diversas vezes já ouvimos isso, né? É verdade, é verdade. Legal, gente. Pessoal aí que está nos assistindo, nós estamos aí... E mais um comentário também, Marcelo, que eu lembrei Diga. agora, né? Que a gente está aí em outro assunto quente, né? Então, chat GPT e inteligência artificial e assim por diante. Né? É sempre bom lembrar, né, que por enquanto, né, o que a gente está trabalhando aqui é para organizar o trabalho braçal, né? O trabalho intelectual continua dependendo da gente, né? Então, do Cláudio, do pessoal da controladoria dos clientes, né? E assim por diante, né? Porque, por exemplo, o demonstrativo é meio padronizado, né? Então tem uma estrutura lá, balanço, vai ter o ativo, passivo, PL né? Agora, a nota explicativa varia, né, naturalmente. Por quê? Porque a gente tem que explicar porque as vendas cresceram, porque as vendas caíram, porque que o custo variou. Né? Tem análise, né? A análise continua dentro da cabeça da gente. Né? Sim. O que a gente está tratando aqui é de garantir que esse trabalho de análise vai ser feito com a maior qualidade de informação possível, né? Que a gente e facilitar, não vai tomar decisão, né, sobre um número que não é real. E facilitar, né? Tipo, a pessoa, em vez de gastar energia com um processo, né, de tem que verificar se tal, não, agora eu consigo analisar o número com calma, que eu já vi, já fechei os cheques, os valores bateram, agora eu consigo analisar bem, porque antes a demanda de até esse valor final ficar pronto, ele queima uma energia ali de chegar na análise de tempo, né? Eu falo energia, quando eu falo energia, de tempo, porque às vezes a gente sabe que os prazos são curtos, às vezes para uma entrega de uma consolidação.
né, de uma nota explicativa. Verdade, verdade. Então, pessoal, nós estamos chegando aqui ao final do evento, né? Vimos bastante conteúdo aí, Cláudio, Gabriel, falamos bastante aí sobre as demandas, principalmente as dificuldades que os clientes hoje mostram, né, falam com a gente no dia a dia, principalmente em relação à consolidação de empresas distintas, com muitos segmentos, questão das notas explicativas, que é um calcanhar de Aquiles aí para as apresentações, né? Como o Cláudio comentou, pode ser de 3 em 3 meses ou só de 1 ano, não importa. Vai ter sempre que ter aquela repetição no processo, né? E isso demanda um trabalho muito grande. Né? Gabriel falou também, que eu achei super importante, essa questão da integração, né, com a carga de dados, toda a parte de levantamento, o que a gente pode auxiliar e apoiar as empresas com as notas explicativas automatizadas, né, toda a parte de rastreabilidade, né, toda a segurança no processo, né, onde o cliente ele vai ter mais tempo para identificar, para analisar aquelas informações, né? Isso é primordial no nosso dia a dia. Quer falar alguma coisa? Lembrando, né, Marcelo, que você fala uma coisa que agora chamou a minha atenção. As notas explicativas podem ser de 3 em 3 meses ou de 1 ano, mas a consolidação é mensal. Eu tenho que fechar aqueles valores mensalmente, né? Sim. Eu vou demonstrar de 3 em 3 meses, mas a minha consolidação ela é mensal, né? Eu tenho que fazer aquele trabalho todo mês, né? Então, é isso que às vezes o que toma o tempo, né? Só fazer esse adendo ali. Nada, legal. Não, eu acho que vale a interrupção, porque a gente está sempre com inovações, né? Tem sempre alguma coisa nova no processo. Né? Então, temos aqui uma pergunta, né, do Valdenir. Gostaria de saber se o planning, né, também dá para longo prazo. Seria essa questão da consolidação, acredito. Cláudio ou Gabriel podem responder? Sim, né? Então aí é uma questão, bem mais uma questão. A linha de tempo que a gente pode tratar é ilimitada. Né? Aí é muito mais uma questão de o que faz sentido para a empresa, né, do que uma limitação técnica ou tecnológica. Né? Então, uma empresa que tenha ciclos muito longos, né, como uma empresa de uma concessão, né, de rodovias, né, ou alguma coisa relacionada à produção de energia, né, naturalmente vão ter ciclos muito longos e a gente tem que explicar coisas ao longo de um tempo muito grande, né, qual é o objetivo para daqui a 10 anos, né, qual é o resultado esperado para daqui a 10 anos. Agora, uma empresa de tecnologia, né, uma empresa de serviços, né, obviamente vai ter um horizonte muito mais curto, né, segmentos vão ter ciclos mais curtos ou mais longos, né, de acordo, né, com a natureza de cada segmento, né, específico. Entendi. Bacana. A gente está chegando ao fim, pessoal, né? Então falamos bastante coisa aqui, conversamos bastante do dia a dia que aflige aí nossos clientes e nos trazem aí demandas com bastante complexidade, né? Então todo o processo que garante que todas as empresas já foram consolidadas, né? Todos os cálculos de eliminações ocorrem trazendo segurança ao processo, mostrando ainda como o gestor do processo consegue ter também tempo para analisar o resultado, né? Colocar as observações nas notas explicativas de uma forma totalmente automatizada, né? Então, se você ainda quer conhecer, pessoal que está nos assistindo, quer conhecer um pouquinho mais a fundo do que a gente pode oferecer para vocês, nos sigam nas redes sociais, né, @Tech6Group, né, entrem no nosso site, nós temos um canal no LinkedIn, no YouTube também, onde nós fomentamos vídeos ao vivo, né, para que a gente possa sanar aí futuros problemas que vocês possam ter, tirar dúvidas, apresentar a nossa solução, né? E fiquem muito à vontade, no final do nosso evento vão estar os nossos contatos, vocês podem fazer contato para a gente poder interagir. Tá? Então agradeço a vocês por estarem participando. Gabriel, Cláudio,
muito obrigado aí pelo tempo de vocês, praticamente aí 50 minutos aí de bate-papo, acho que a gente conseguiu interagir bastante, tá? Se vocês quiserem fazer uma consideração final, ficam à vontade. Pode falar. Não, vamos lá, pode falar, Gabriel. Não, eu ia dizer, agradecer a oportunidade de novo de bater o papo, é sempre agradável esse bate-papo. Mas se alguém tiver alguma ideia, alguma coisa que a gente não tenha abordado aqui, entra em contato que a gente conversa e mostra uma coisa mais palpável, mais prática. Também queria agradecer, é sempre bom, né? A gente, quando fala que a conversa é boa, o tempo passa rápido, então foi muito. E também faço minhas palavras a do Gabriel, que às vezes a gente possa ter esquecido, que a gente foi mais um bate-papo, pode ter esquecido alguma coisa mais específica, que uma pessoa pode ter uma dúvida, mas entre em contato com a gente que a gente consegue sanar essa dúvida. A gente faz uma reunião aí para poder alinhar os pontos. Então, gente, queria agradecer mais uma vez, desejo aí um bom resto de semana para vocês, tá? Sejam todos abraçados aí pela Tech6 Group, né? Espero que a gente possa aí ajudar e apoiar a todos. Muito obrigado pelo evento, obrigado pelo tempo de vocês dedicado. Até o próximo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.